Glória a Deus. Bem-vindo ao nosso primeiro culto do mês de junho. Deus abençoe nossa irmã Sharon por esse texto tão lindo, né? Tão claro que marca as nossas vidas. É um mês que queremos muito estarmos aquecidos junto a um outro, para que juntos possamos sentir a presença e o Espírito nos aquecer com o seu fogo. Amém? Vamos começar uma série esse mês. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 20. E eu quero começar essa palavra nesse primeiro domingo do mês de junho. E vamos dar uma sequência dentro desse assunto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20. Quero dar a bem-vindo aos nossos convidados, né? Aos nossos amigos que estão conosco nessa noite. Você que está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, não sei. Seja muito bem-vindo a essa casa. Essa casa é sua. É uma alegria ter você nesta casa. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o texto? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Muitos pensam que Apocalipse ele trata apenas de juízo. É comum, quando pensamos em Apocalipse, a primeira coisa que as pessoas têm é que é um livro complicado de se entender, é um livro difícil de se ler, é um livro que só fala de juízo. Mas o capítulo 3 de Apocalipse, se você, não agora, não vamos ler ele todo, se você for ler esse capítulo em casa, você vai ver que uma das mensagens mais afetuosas, uma das mensagens de mais convite ao amor, à unidade, à permanência de estar junto, mesmo com nossas diferenças, está nesse livro. Encontramos uma das palavras mais íntimas de Jesus, uma das declarações, talvez, eu digo com toda particularidade. Esse capítulo 3 de Apocalipse, ele traz para nós uma revelação de uma das palavras mais íntimas e afetuosa do Senhor Jesus. Ele se apresenta como alguém que respeita o nosso livre-arbítrio. Ele se aproxima como alguém que anseia por comunhão. O Rei dos Reis, ele diz: eis que estou à porta e bato. Anteontem eu assisti um filme de um streaming que eu tenho. Ele é um filme que ele é drama, ele é histórico, ele é um pouco de horror. Mas é um filme que me inspirou a trazer essa mensagem nessa noite, porque é um filme que um garoto, tocador da igreja, o pastor apaixonado por ele decide sair da igreja e viajar com os amigos para uma outra cidade. E esse moço pega o violão, coloca dentro de um carro com mais 3 amigos. Eles vão para uma cidade, lá eles abrem tipo uma boate, um lugar de danceteria. E eles montam uma banda de jazz. E é um sucesso entre os negros, muita gente participando, dançando, cantando. E
O título do filme é Pecadores. Depois você assista, Pecadores. E nesse mesmo dia, na noite, chega 3 jovens brancos, né? 2 homens e uma mulher, com o instrumento na mão, e chegam à porta do lugar e pedem: a gente pode entrar? Eles dizem bem assim: você quer fazer o que aqui dentro? Querem se tocar? Não, aqui já tem que toque. Eu sei que eles tentam entrar e aqueles garotos não permitem. Não, você não vai entrar aqui não. Aqui é um lugar para negro, você não pertence. Ó, estamos aqui, é de pele negra. Só que tinha uma mulher branca que costuma frequentar aquele lugar. E aí, de repente, essa mulher branca está dentro dessa casa. E quando ela viu aquela banda de pessoas brancas saírem, ir embora, ela foi atrás. Então ela foi atrás. Eu não vou te contar mais do filme, porque se você assistir, não pode ficar sem graça para você. Mas de repente ela volta àquela mesma casa de festa e fala com o porteiro: eu posso entrar? E o porteiro fala bem assim para ela: você todo dia entra aqui, ninguém nunca te impediu, por que você está pedindo agora? Porque eu só vou entrar se você permitir que eu entre. Então o porteiro brinca e não deixa ela entrar, ela volta. Ela volta. Madrugada dentro, ela retorna e o porteiro não está mais na portaria, botou uma outra pessoa. E essa pessoa já conhecia essa moça branca. E quando ela chega na porta, ele abre a porta e ela fica assim parada na porta. Ele diz: entre. Ela diz: eu posso entrar? Ele olha para ela e diz: mas você pode entrar, nessa casa é sua. Quando ela diz pode entrar, essa mulher entra. E ela vai a um dos donos dessa casa e ela o leva para o quarto. E nesse quarto, ela entra em uma atividade sexual com ele e ela morde o pescoço dele e ela o mata. De repente, ele levanta também com ela e eles viram o vampiro. E eu fui assistindo o filme e depois chega uma hora que o líder do mal chega na porta e diz bem assim: a gente não pode entrar até que alguém permita. E durante muitos dias esses demônios ficam tentando entrar nessa casa e não conseguem. De jeito nenhum não conseguem entrar, de jeito nenhum, porque só entra se alguém de dentro permitir dizer entram. E assim é o mundo espiritual. O mundo espiritual não faz nada sem que o ser humano permite. O inimigo nunca vai entrar em sua casa, nunca vai entrar em seu coração. Quando Deus ele pede legitimidade, ele pede licença, o inimigo pede legalidade, de uma forma de erro ou não. E esse filme foi um dos filmes mais horrorosos que eu já vi em termos de derramar sangue. Não deixe que uma criança assista esse filme, mas você assista, porque ele não é assombroso, ele é horroroso, mas é um filme de cristão. Ele mostra, deixa claro para a gente que o inimigo não pode entrar em nossas vidas, em lugar nenhum, se não houver uma permissão da nossa parte. Então, assim também é o Rei dos Reis. Ele bate a porta. Jesus, ele bate a porta. Como a Sharon leu aqui no início, essa linda frase, mensagem que ela leu para a gente. No inverno é comum que as portas fiquem fechadas, que as janelas fiquem fechadas. Pelo prédio que a gente mora, de cima até embaixo, todas as caras, janelas fechadas, corredor fechado, tudo fechado. É comum ter mais silêncio. E é nessa hora que você precisa permitir ouvir o toque das mãos de Jesus batendo. Abra o seu coração e deixe eu entrar. Quanto de nós vivemos ocupados demais para ouvir a batida suave de Cristo? Ele não arromba corações, ele espera. A porta é trancada por dentro, só você pode abri-la. Outro dia uma pessoa chegou em nossa casa e eu estava no quarto
Eu acho que foi Emily de Jamila, foi João, não sei. E ele bateu a porta e nós não vimos. Ia entregar algo para a gente e voltaram para casa. E depois Jamila ligou para a gente e disse: vocês estão em casa? Estamos sim. Mas não sei se Emily ou João esteve aí, se não atenderam. Talvez ele bateu tão suave a porta que do quarto não deu para a gente ouvir. Fale para o seu irmão: Jesus bate suave ao seu coração. Ele quer que você convide para ele entrar. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Aleluia. Às vezes estamos tão ocupados. Você já teve um dia em sua casa com música alta, fazendo seus afazeres, e alguém chamou da porta: ô fulano, ô ciclano, ei, você, e você não viu? E por que você não viu? Porque a agitação da casa, o barulho de dentro de casa, às vezes está em um cômodo muito distante, não permitiu que essa amiga deixasse você ouvir ele te chamando. Assim é Jesus. Jesus, ele bate a nossa porta com suavidade. Ele quer entrar em nosso coração. Ele quer ceiar conosco. Ele quer que você também ceie com ele. A carta foi escrita por João. Enquanto o povo estava exilado, João estava na ilha de Pátimo, exilado. E era direcionada a uma carta à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Laodiceia é uma cidade rica, famosa por seu comércio, seu banco, suas vestes finas, suas escolas de medicina, que produzia colírio para os olhos, porém, espiritualmente, ela era orgulhosa e autossuficiente. Laodiceia foi a primeira cidade a fabricar colírio para os olhos. Foi uma das primeiras cidades a ter um banco nela, uma cidade riquíssima. As pessoas de Laodiceia eram pessoas muito ricas. Era uma cidade tomada por muitos bens. Mas em Laodiceia, os olhos eram fechados, os ouvidos estavam tapados para não ouvirem a voz do Senhor. Eram mornos, orgulhosos e autossuficientes. Não se declaravam precisar ouvir Jesus. Jesus confronta essa casa, essa igreja, que dizia: estou rico e bastardo, e não preciso de coisa alguma. No verso 5:17, mas na verdade era miserável, pobre, cego e nu. E nesse contexto de frieza espiritual e orgulho, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. No verso 17, a igreja de Laodiceia, ela se declara que é rica, que ela não precisa de Deus, que ela não precisa de Jesus. E Jesus diz: eis que pobre, miserável e nu vocês são, mas eis que eu estou à porta, eu bato, e eu quero ceiar com você, e eu quero que você também ceie comigo. Agora imagine, igreja, imagine a imagem de Jesus. Imagine a imagem de Jesus ao lado de fora. Revela uma triste realidade. Uma igreja que funciona sem a presença real de Cristo é uma igreja que se torna morna. E como é a presença de Cristo numa igreja? É quando há comunhão. É quando toda a geração se declara: eu preciso de Deus. Não existe um empresário que não precisa de Deus. Não existe um teólogo, um filósofo, um artista, o homem mais nobre dessa cidade talvez. Todos têm que precisar da presença e do amor de Deus. A graça ainda estava disponível, mas era necessário
abrir a porta. O que a frieza dos anos passados fizeram com você. O que a riqueza dos anos passados fizeram com você. Talvez muitas pessoas chegaram à igreja e tinham muita necessidade que hoje não tem mais. Talvez muitas pessoas chegaram ao reino de Deus tomados por necessidades que hoje não tem mais. Viviam sozinhos, hoje estão casados, não tinham de morar, hoje tem casa, viviam pobres, hoje podem se declarar ricos, não tinham família, hoje habitam em família, filhos abandonados, hoje filhos estão bem casados. Laodiceia foi uma cidade que teve a graça de inventar o colírio para os olhos, mas era cega espiritualmente. Laodiceia foi uma cidade que em poucos lugares que existia banco, nem se falava em banco. Ela já tinha no centro dela um banco. As pessoas mais ricas da Ásia depositavam seu dinheiro no banco de Laodiceia. Mas essa cidade se tornou autoconfiante. Ela se tornou muito entusiasmada em si mesma. Ela tomou a essência da cidade. A igreja não pode caminhar como a cidade. A igreja não pode caminhar como os povos do mundo. Por mais que o Senhor nos enriqueça, ou por mais que o Senhor nos faça nobre entre os povos, a igreja tem que caminhar entendendo que tudo que eu tenho vem do Senhor. Que por Ele e para Ele são todas as coisas. Diga assim comigo: Ele está à porta. A presença que Ele espera é que você abra essa porta. Jesus não está diante, Ele não está longe, Ele não está a quilômetros, Ele não está a dias, Ele não está em outra cidade. Ele continua à porta daqueles que estão bebendo, daqueles que estão fumando, daqueles que estão usando drogas, daqueles que estão se congregar, daqueles que se permite em um dia de domingo, não vou porque tem um jogo, tem o meu clássico. Hoje à noite, hoje pela manhã, recebi a ligação de um pastor que marcou um evento na igreja dele, convidou uma psicóloga, gastou muito caro para esse evento, convidou pessoas de fora, a banda, e ele me disse: pastor, eu perguntei: pastor, como foi o culto? Pastor, eu esqueci de uma coisa. O que, meu amigo? Que aqui na cidade ia ter um clássico, ia ter um jogo de futebol, o campeonato dos bairros. Você esqueceu disso? E daí? A igreja não veio. Os homens certamente não vieram. Seus filhos não vieram. Seus esposos não puderam vir. E eu gastei tanto. E a igreja estava amplamente vazia. Disse: meu amigo, não fica triste não. Coloque teu coração em Deus e segue teu caminho. Porque melhor é o Senhor para o outro dia. Mas Jesus estava em cada porta batendo. Venha comunhão, venha congregar. Venha desfrutar da bênção comigo. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Salmo 24, versículo 7 diz: levanta a portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Diga: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aleluia! O Rei da Glória quer entrar em nossa casa. O Rei da Glória quer entrar no coração de nossa família. O Rei da Glória quer entrar no interior do nosso relacionamento conjugal e fazer do nosso casamento a maior atmosfera de amor e de emoções positivas. Eis que estou, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, para, ó entradas, e entrará o Rei da Glória. Amém? Não ignore a presença de Cristo. Não ignore a presença de Cristo. Às vezes, nossa rotina, pecado, frieza espiritual, nos impede de perceber que Ele está à porta.
Quantas vezes o acordar cedo para o pão de cada dia? Que hora você acorda, Guilherme, para fazer as suas unhas no seu salão? Que hora você acorda, Reinaldo, para ir garimpar as frutas para a sua loja? Que hora você acorda, irmã Lúcia, para comprar o alimento para vender no seu restaurante? Que hora você acorda, Gelciana, para correr atrás de comprar as joias para vender no seu site? Que hora você acorda, igreja, para cuidar da sua vida? Não permita que a agitação desse dia a dia tire a sensibilidade de ver que Jesus está perto, que Ele está batendo a porta, que Ele está ali, que você não está sozinho. Perceba que ao amanhecer do dia, Ele está ali. Você já pensou? Imagina comigo. Aqui está a porta da sua casa. Deve ter se for uma casa simples como a minha, deve ter 80, né, de largura, por 2,10 metros talvez. E você está ali, você abre a porta, você não percebe, mas Ele está ali, do lado. Você abre, você sai, Ele está ali. Você nem sequer, Senhor, venha comigo. Você nem sequer, dentro de casa, disse, por favor, entre. Quando eu assisti esse filme Pecadores, eu disse, meu Deus, se o mal pede licença para entrar, pensa o Espírito Santo. Quantas vezes ele quer fazer uma festa na sua casa? Quantas vezes ele quer fazer uma festa no seu interior? Mas ele está ali e você não a percebe. Diga assim comigo, ouça a voz de Deus que te chama. Jesus não apenas bate, mas também Ele fala. Ele nos chama para a comunhão e também para a restauração. A pergunta que eu quero fazer hoje é, estamos ouvindo? Estamos ouvindo a voz dEle? Temos ainda a sensibilidade de ouvir a voz de Jesus a nos chamar? A voz de Jesus nos lembra que ainda há esperança, mesmo quando estamos mornos, caídos ou distantes. Não importa o que tem na sua mesa. Talvez os manjares do rei, talvez as comidas sacrificadas, as bebidas que Daniel rejeitou, os alimentos que Daniel rejeitou, que José não quis na mesa de Potifar, o banquete que na casa de Potifar José não aceitou. Talvez na sua casa tenha um banquete de pecado. Talvez na frente da sua casa tenha uma mesa posta. Mas Jesus disse, ainda que a sua vida seja morna, como a 7ª igreja da Ásia Menor, Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar nessa casa. Eu vou ceiar com você. E eu quero que você também ceie comigo. Porque não importa como você está. O que importa é que Jesus, Ele não desiste de você. Ele sempre bate a porta e diz, filha minha, filho meu, deixa eu entrar. Você pode dar um aplauso para Jesus? João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu os conheço. E elas me seguem. Gel, você só está aqui hoje porque você é ovelha de Jesus. Você ouviu a voz, mas Jéssica. E a bebezinha está uma moçona já, né? Meu Deus do céu. Se eu veio da rua, eu não conhecia mais. Bem-vindo a essa casa, querido. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Hebreus 3,15 diz, hoje se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o coração a ouvir a voz do Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, nesse século, nesse tempo, nesses dias tão difíceis, precisamos cultivar
precisamos, como é que eu posso dizer, criar um modo de cultivar a nossa sensibilidade de ouvir a voz de Cristo, que com clareza está sempre disponível a minha e a sua vida. Por mais que pareça que não. Eu sempre digo ao meu filho, quando eu assisto futebol com ele, que a precisão de uma falta não é um dom de um jogador, mas o praticar. É o estar ali. Quando todo mundo vai para o vestiário, ele está ali no campo, colocando a bola onde ele quer bater, colocando aquela barreira e cobrando a bola. E ele fica treinando o alvo. Chega um dia que fica fácil fazer. Chega um momento que fica fácil acertar o gol, o lugar, colocar a bola com precisão no lugar aonde ele deseja. Nós precisamos cultivar a sensibilidade de ouvir a voz de Cristo, não nos mover por nossas vistas, não nos mover pelos fatos que estamos vivendo, pelos acontecimentos dessa vida, por aquilo que estamos enfrentando e vendo o mundo enfrentar. Precisamos nos mover sobre aquilo que Cristo está nos direcionando. Repita comigo: abra a porta. A decisão quer te transformar. Abrir a porta é tomar a decisão de uma transformação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Quando ele diz assim, ouvir a minha voz, ele está dizendo, ele está chamando Luciano, Gislaine, Sharon, Nilma Rangel, Edilson Costa, Edilson Rangel. Ele não só bate a porta, porque às vezes é comum você morar perto, de apartamento mesmo, quando você, a campainha você não sabe se é no seu apartamento. Sai daqui, se for igual. É comum quando você compra um apartamento que você vai, troca a campainha, porque todos são iguais, e às vezes toca no vizinho, você acha que é o seu, ou você acha que não é o seu. Mas Jesus não só toca a campainha, não é só toque, ele chama. Ele diz, Laís, abre a porta, que eu quero entrar, e eu quero ceiar com você. E ceiar é comunhão. Ou seja, abra a porta. A decisão de transformação de vida passa primeiro por você. Jesus não arromba portas. Ele entra quando é convidado. Quando ele entra, traz vida, cura, restauração, comunhão. E ele diz, eu vou cear com você. Eu vou jantar com você. Eu vou almoçar com você. Eu vou ter comunhão com você. João capítulo 14, verso 23, diz bem assim. Se alguém me ama, João 14, 23, olha o que o Senhor diz. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viveremos para ele. E faremos morada nele. Você conhece uma pessoa que Jesus fez morada nele? Você conhece uma pessoa que Jesus fez morada nele? Um morador de uma casa é muito responsável pelas mudanças que acontecem dentro dela. Você sabe muito bem disso. O morador de uma casa, ele é o total responsável por todas as mudanças que acontecem dentro dela. Eu não sei se alguém aqui já tem uma casa e alugou para alguém descuidadoso. Não sei. Eu lembro quando eu viajei com a Mônica para Rui Barbosa, nós tínhamos uma casinha. Era uma casa muito grande, por sinal, tinha 3 quartos. Mas na época de viajar, antes um pouco, eu dividi essa casa no meio, dei um lado para meu irmão. Eu deixei um quarto, uma sala, cozinha, um banheiro, um quarto do quintal para o irmão. Eu fiquei com umas 3 vãos. Eu fiquei com um quarto, uma sala, cozinha, um banheiro e outro quartozinho.
Era muito grande essa casa. E eu peguei a parte que era minha, e eu aluguei para uma pessoa. Essa pessoa morou os 3 anos que eu fiquei no interior. E quando eu voltei, que eu olhei para a casa, eu não conhecia a casa. Porque a casa estava toda totalmente destruída. Toda destruída. Recentemente, eu acompanhei uma pessoa que alugou uma casa. E ela me levou na casa e o proprietário chorando, dizendo que você não sabe como era essa casa bonita, arrumada, limpa. Essa pessoa que morou aqui destruiu tudo, quebrou tudo. Até as pedras do piso está quebrada. Queridos, o inimigo ele quer fazer isso. Quando o inimigo tem uma casa, ele destrói tudo, ele quebra com tudo, ele destrói tudo. Mas quando Jesus entra numa casa, ele traz restauração. Amém? Eu não estou falando de casas físicas, eu estou falando do seu interior. Hoje, nesse mês de junho, esse mês que é voltado ao frio, quem tem ar-condicionado já diminuiu, ou aumentou o grau, né? já não é mais no 17 ou 18, talvez no 20 ou 24. Meu ventiladorzinho do quarto já fica lá no mais fraco. A mãe que não suporta mais o frio, porque chegou o frio. Não permita que o frio do inverno traga uma frieza espiritual ao seu coração. As chuvas que Deus manda é para o bem da nação, é para o bem das famílias, são para as colheitas. Sabe por que o milho vai estar caro no Nordeste esse ano? Sabe por que o amendoim vai ficar caro? Eu estava conversando com o Reinaldo disse, pastor, está muito caro o amendoim, está muito caro o milho. Sabe por quê? Porque não choveu. Em janeiro não choveu. A chuva de plantar o milho, o amendoim não choveu. Então começou a chover, dê glória a Deus, venha congregar. Congregue, ame o seu Deus. Faça a vontade do seu Deus, porque a chuva, ela vem para o bem das nações. Efésios capítulo 3, 17, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor. Esse é um coração que Jesus habita. Ele é fundado em amor. Às vezes ele é maltratado. Às vezes ele é abandonado. Às vezes ele é criticado. Às vezes ele não é entendido. Mas ele expressa amor. Fala para teu irmão, o Senhor bate a sua porta hoje. Ele quer entrar em seu coração. Amém. Eita, que amanhã, quando eu encontrar com você, que eu perceber que Jesus entrou no seu coração nesse culto de hoje. Quando eu te encontrar amanhã, quem te encontrar no transporte amanhã, quem te encontrar na faculdade amanhã, quem te encontrar amanhã vai dizer, por que você está assim? Você vai dizer, Jesus entrou no meu coração. Amém. Ele restaurou tudo, Ele limpou tudo, Ele renovou tudo, Ele limpou tudo. Jesus fez uma faxina em mim, o Espírito Santo fez a limpeza em mim. A casa está pronta para ser habitada novamente. Amém. Dê um forte aplauso para Jesus. Aleluia. Abrir a porta é muito mais do que fazer uma oração de manhã, ou meio-dia, ou à noite. Abrir a porta é muito mais do que simplesmente vir um culto. É uma entrega total. É dar acesso ao coração, à mente, à vida. E a recompensa, qual é, pastor? É a comunhão com o Salvador. É a comunhão com o Senhor Jesus. O segredo de permanecer firme é estabelecer uma comunhão que não se acaba após um culto. Não. Eu não posso acabar o culto, ir para casa
e esquecer da comunhão com meu Pai. Eu não posso viajar agora pelo São João, para o interior, e eu posso comer milho, eu posso comer canjica, eu posso fazer o que for. No Nordeste, onde você for, agora você vai encontrar canjica, amendoim, milho torrado, milho cozido, você vai encontrar bolo de aipim. São as comidas típicas da época. Eu posso fazer tudo. Eu não posso esquecer que eu carrego o Espírito Santo no meu coração. Na minha casa habita o Espírito Santo. E eu não vou comer nada. Eu não vou beber nada. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou fazer nenhum gesto que tire ele daí de dentro para que o mal possa entrar. Você está entendendo? Diga amém. Ou seja, eu vou falar de alguns exemplos transformados quando Jesus entrou em suas casas. O primeiro está em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Não vou ler tudo, mas diz assim: Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu abriu as portas da sua vida e foi completamente transformado. E passou de um cobrador, talvez desonesto, a um homem generoso. Jesus quer fazer de você uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa. Não se sabe o fato se Zaqueu defraudou, não, se ele roubou, não. Mas o fato é que Jesus diz: hoje me convém pousar na sua casa. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, que ele abriu a porta, que Jesus entrou, ele disse: mestre, hoje, se eu tenho defraudado alguém, se algum dia eu tirei algo de alguém, ou seja, ele está dizendo: a pessoa que eu fui até ontem, eu não serei mais. Você será uma pessoa completamente diferente a partir de amanhã, se você sair daqui com seu coração cheio de Jesus. Amém? Uma outra pessoa, sabe quem é? O homem de Gadara, Marcos capítulo 5. Diz bem assim, ó: Jesus cruzou o mar apenas para libertá-lo. Depois que Jesus entrou na vida desse homem, ele foi achado em perfeito juízo. Aquele homem Gadara vivia amarrado, algemado. Se tem alguma coisa que algema a sua família, alguma coisa que algema um parente, um amigo, um vizinho, traga o nome dele, coloque aqui no óleo. Vamos estar orando pela vida dele, para essa pessoa. E Deus vai trazer liberdade, porque Cristo atravessou o mar. E quando encontrou aquele homem, disse: Senhor, o Senhor já veio me atormentar antes do tempo? Já veio me atormentar antes do tempo? O que temos nós contigo? Jesus se aproximou daquele homem, libertou ele. De repente, o homem que vivia fugido, comendo restos mortais em cemitério, as pessoas o acharam sentado à beira da mesa, comendo com o Senhor Jesus. Você entende isso? Que quando Jesus entra numa casa, quando ele entra em uma cidade, ele traz restauração. Eu quero declarar sobre a sua casa. Eu não sei como está a sua família, na rua que você mora, toda importunação, todo juízo maligno, toda perturbação satânica, toda falta de paz, toda guerra, todo mal que tem se levantado. Eu declaro que a presença está entrando ali, não para destruir, não para matar ninguém, não para expulsar ninguém, mas trazer vida a essa comunidade e declarar que a sua casa, que o seu lugar, que a sua rua, que o seu bairro é o lugar onde Jesus chegou para fazer uma limpeza. Amém? Ele vai fazer uma limpeza hoje, porque ele vai habitar no lugar que você mora. Aleluia! Às vezes a gente vê em alguns jornais locais, em algumas comunidades, o lixo tomando conta da rua. E quando a imprensa televisível chega, que faz uma filmagem, de repente posta no jornal local da cidade, antes que eles saiam, você vai chegar já ali o pessoal que faz a coleta, com caminhão, com tudo. E daqui a pouco a cidade, o lugar está limpo. Porque alguém chamou a imprensa, alguém chamou o jornal,
alguém denunciou, alguém informou. E aí então o prefeito, sei lá quem, os vereadores, mandam uma comitiva para limpar aquele lugar. E o lugar que era um caos, o lugar que estava sujo, de repente está limpo. Olha, eu quero que você hoje seja aquele que vai ligar para Deus, que vai dobrar o seu joelho nessa noite, ao sair desse culto, ou quem sabe ainda nesse culto, você vai lembrar da sua casa, do seu filho, da sua filha, da sua nora, do seu primo, de um parente, de um amigo, de um vizinho, que talvez a vida esteja um caos, a casa esteja um caos, a rua está um caos, e você vai dizer, Espírito Santo, vai ali, faz uma limpeza em nome de Jesus, traz vida àquele lugar. Você crê, diga amém. Você pode fazer isso hoje, querido. O apóstolo Paulo também em Atos 9, antes Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, teve encontro com Jesus no caminho de Damasco. A porta foi aberta e ele se tornou um dos maiores pregadores do evangelho ao povo gentil, só porque Jesus entrou na casa de Paulo. Jesus entrou na casa daquele homem. Eu já estou concluindo, queridos. Jesus, ele ainda está batendo a nossa porta. A decisão é nossa. Eu quero te falar algo muito particular e pessoal para nós aqui da igreja. Essa palavra não foi para o mundo. Essa palavra foi a 7ª igreja em Laodiceia. O Senhor estava falando para um povo que era crente. Jesus estava falando para um povo que já eram, na nossa linguagem aqui no Brasil, evangélico. Para um povo gospel. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Veja os seus bancos, veja sua riqueza, veja suas finezas, veja você talvez luxando, vivendo uma vida tanto assim, veja que você passa colhendo nos olhos, você talvez pega uma haste e você limpa o ouvido, mas você não tem ouvido para a minha voz, você não tem olhos para ler a minha palavra, ouvir a minha palavra, ler a minha palavra. Essa palavra, senhoras e senhores, não foi para o mundo, foi para a igreja. Ele está falando com você, que permitiu talvez que a frieza tirasse a vontade de vir ao culto, tirasse a frieza de vir para uma célula, tirasse a vontade de você vir para os cultos na quarta, os cultos no domingo, de fazer parte da comunhão, de estar envolvido novamente. E como isso aconteceu, muitas coisas, muita agitação, muita conversa, muito barulho. Você me chamou, Jesus? Eu não ouvi não, porque não ouviu muito barulho, havia muita agitação. Mas eu declaro, você vai estar em silêncio para ouvir a voz do teu Deus. E você não será como Samuel, que ouviu, mas não discernia. Porque se Laodiceia, em meio à agitação, não abriu a porta, Samuel, em meio ao silêncio do templo, ele não sabia quem falava com ele. Igreja, quem está aqui é o pastor Edilson. A voz que você ouve é a minha, mas a palavra que eu falo não é minha, é a palavra de Deus para a sua vida. O que a frieza fez de você? Cadê os seus sonhos de ser pregadora, de ser pregador, de levar a palavra? Você prometeu a Jesus, você prometeu a Deus. Quando ele te encontrou, você falou como Zaqueu, olha, se eu defraudei, você falou, eu não vou ser mais a mesma mulher, eu não vou ser mais o mesmo homem, eu não vou ser mais a mesma pessoa. De repente, a agitação, os palcos da vida, a correria da vida te afastou de tudo isso. Você pode estar na igreja ainda assim. Você pode estar na igreja e assim manter-se do lado de fora. Ele quer mais do que um lugar na sua agenda. Ele quer habitar com você, cear com você, transformar a sua casa. Há muitas pessoas que estão na igreja, que vêm aos cultos, mas Jesus está do lado de fora.
está lá de fora quando você percebe que essas pessoas não querem mais a comunhão. Elas perderam a comunhão da igreja. Sharon falou aqui no início, queria tanto que você estivesse aqui no início para ouvir o que Sharon fez aqui no início do culto, que na era glacial, a temperatura no mundo se esfriou muito, e muitos animais morreram, muitos animais perderam suas vidas, muitas espécies deixaram de existir, mas de repente uma manada de porcos espinhos, eles descobriram que quando eles se encostavam, eles se aqueciam, o calor do outro esquentavam e conservavam a vida. Mas alguns, quando eram furados, corriam e se esfriavam e morriam. Infelizmente é assim. Todos que se afastam da igreja se esfriam e morrem. A igreja é um lugar de espinho. Jerezim é um lugar de espinho. As igrejas batistas, de modo geral, é um lugar de espinhos. As assembleias são lugar de espinho. Todas as igrejas da terra são lugar de espinhos. Aonde você for, você vai encontrar espinhos, porque somos um povo que não somos perfeitos. Olha para você, olha para mim. Temos as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Só que aqueles porcos descobriram que era melhor estarem se furando um outro, mas aquecidos para manter a vida. De repente, a terra aqueceu novamente e eles sobreviveram. Não se afaste da comunhão da igreja. Participe da comunhão. Participe dos eventos. Participe dos eventos de redes, de encontros, de reencontros. Participe de jantar, de almoço, de lanche. Vai ter uma torta porque vá comer essa torta. Vai ter um caldo, vá tomar esse caldo. Vai ter hoje, talvez, um mingau quentinho. Vá tomar esse mingau quentinho. Participe. Porque é assim que você se aquece. Laodiceia foi uma igreja que se tornou muito rica. Se tornou muito abastecida financeiramente, rica em produzir o colírio, rica em ser uma das primeiras cidades do mundo a ter um banco próprio. E esse povo se tornou autossuficiente. Por mais que o Senhor te dê independência financeira, não se afaste da igreja. Por mais que Deus te dê um carro para se mover para onde você quiser, não se afaste dos cultos. Não se permita que a prosperidade que Deus está dando vai te afastar você do lugar que Ele quer que você esteja e que Ele quer te abençoar. Pode vir, pastor Fábio. Examine há quanto tempo Jesus está fora da sua casa, que você não consegue participar de nada da igreja. Nada. Você se sente sozinho ou sozinha. Ninguém liga para mim. Ninguém fala comigo. Ninguém vem em minha casa. Mas está um povo aqui toda quarta, todo domingo, reunido, e esperando que você diga: venha na minha casa. Venha ceiar comigo, irmão. Venha congregar comigo. Ouça o que ele está dizendo hoje. Decida não esperar mais com a porta fechada. Decida não esperar mais com a porta fechada. Aqui pra gente. Já aconteceu alguém bater na sua porta e você não está pronto para receber essa pessoa? Quantos aqui já passou por isso? Alguém bater a porta, você sabe quem é, e você: espere aí. E você corre para arrumar alguma coisa. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Quem já passou por isso? Alguém bateu na sua porta, você sabe quem é, você quer receber, você diz: espere um pouquinho. E você corre para se arrumar. E por que você corre para se arrumar? Você já passou por isso? Quem já passou? Levanta a mão. Eu passo muito por isso. Porque os irmãos sabem que eu tenho uma prótese que ela é móvel, eu vou colocar uma fixa. E às vezes ela me incomoda durante o dia. E às vezes eu estou em casa e eu estou ali sem ela, né? De repente alguém bate a porta: pastor, ô meu irmão. Aí quando eu chego na porta, eu penso: peraí, eu vou correndo. E eu vou procurar onde está essa prótese, eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou botar na boca para sorrir para a pessoa. E às vezes fazemos assim com Jesus. Estamos envolvidos com nossos pecados.
desfantasiados, desarrumados, talvez, nus, talvez totalmente despreparado para receber a presença de Jesus. Aí estamos postergando e dizendo: Senhor, espera um pouquinho aí, espera mais, espera mais, espera mais, espera mais, espera mais. Ele está ali na porta, esperando. Mas hoje Ele fala com você. Se você abrir a porta, não importa como está a sua casa, eu vou ceiar com você. E você vai ceiar comigo. E dentro dessa palavra profética, eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que deseja restaurar a comunhão com o Senhor Jesus. Pastor, eu me afastei. Eu nunca fui crente não, mas eu quero ser. Eu quero que Jesus entre no meu coração. Como Zaqueu, eu quero viver. Eu quero chegar ao mais alto que eu puder. Como Naamã, eu quero ser curado. Como Paulo, eu quero ser transformado. Como Maria, eu quero deixar o pecado. Como a mulher pecadora, eu quero nunca mais voltar ao pecado. Como a mulher no poço de Jacó, eu quero beber da água que jorra em mim, uma fonte de água viva. Hoje o Senhor bate a porta. Hoje o Senhor bate. Se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você e vai fazer uma história nova em sua vida. Fique em pé, por favor. Eu vou o meu coração.